Olá, bem-vindo ou bem-vinda aqui a mais uma análise, dando continuidade às nossas análises aqui de fundos imobiliários que estão descontados, para a gente ver de repente se vale a pena ou não entrar em algum ou outro. Eu venho trazer hoje aqui um FII que ele é bem relevante na bolsa, já é bem antigo e tem imóveis realmente de muita qualidade, mas tem acontecido ultimamente uma série de fatos relevantes que têm derrubado o valor das cotas dele. E atualmente ele se encontra com um desconto bem significativo nas cotas dele, com mais de 20% de desconto, que é o Rio Bravo Renda Corporativa, gerido pela Rio Bravo, certo? Nós vamos aqui, esse vídeo era um pouquinho mais extenso, porque eu vou estar aqui falando o funcionamento do fundo, a estratégia, eu vou estar entrando com um pouco mais de detalhe aqui nesse fundo imobiliário, mostrando o relatório gerencial, que ele é mais básico, mostra lá de forma mais geral como é que funciona o fundo, e vou estar mostrando os últimos fatos relevantes que têm acontecido com ele e a minha opinião sobre as perspectivas futuras e se vale a pena ou não entrar aqui no Rio Bravo Renda Corporativa. Lembrando que nada do que eu falar aqui é conselho de investimento, certo? Ou recomendação de compra e venda, é apenas uma opinião. Beleza? Então, vamos lá. Rio Bravo Renda Corporativa, de código RCRB11. O que é esse FII? Bom, ele é um FII de lajes comerciais e o mandato dele é renda. Ele está autorizado a investir 2/3 pelo menos do patrimônio líquido dele em ativos geradores de renda. Basicamente é isso. Ele tem uma representação, já foi maior, mas hoje está com uma representação de 0,59% no IFIX. E os usuários dão nota 3 de 5 para ele, né? O pessoal é um pouco desconfiado com esse FII. Vamos estudar aqui as cotações dele, como é que se comportaram ao longo do tempo. As cotações do RCRB11. Bom, vamos pegar a primeira cotação aqui de curto prazo, de um ano para cá. A gente pode ver que de um ano para cá as cotações têm caído consistentemente, como a gente pode ver aqui, certo? E aí houveram alguns fatos relevantes nesse período aqui, né, por volta de maio desse ano, recente, que derrubaram muito a cotação dele. E logo houve uma retomada com a mesma intensidade, uma retomada muito rápida também. Então o mercado rapidamente já voltou com o preço, já subiu de novo. Eu vou estar lendo os fatos relevantes que aconteceram aqui nesse período. Quando a gente vai puxar um histórico de mais longo prazo, a gente pode ver que esse recorte que a gente tirou de um ano corresponde a uma pequena parte apenas de um todo, que vem apresentando um período que ele teve uma alta significativa. E durante muitos anos, desde 2011, ele vem oscilando e ficando de lado mais ou menos, né? Mais ou menos de lado. E aí logo antes da pandemia ele apresentou uma subida muito significativa, chegando no ponto aí de R$250 por cota. E aí houve a queda da pandemia e ele tentou voltar e agora se encontra a níveis mais baixos. Mas a gente pode ver que com o tempo ele não vem caindo, com o tempo ele vem se mantendo aí, subindo, oscilando, enfim. Pelo menos ele consegue manter o valor dele com o tempo, que a gente não percebe em outros FIIs do mesmo segmento. Alguns deles você vê com o tempo a cotação vem consistentemente caindo, não é o caso aqui. Isso aqui é um ponto positivo. Lembrando que eu vou mostrar vários pontos positivos desse FII, vou mostrar pontos negativos também, certo? E no final vamos tentar aqui ter uma opinião se de repente compensa ou não, certo? Então falamos das cotações, agora vamos ver aqui os dividendos, certo? Então a cotação já é bem interessante, porque manteve pelo menos o valor ali, manteve estável. Já os dividendos, eles têm sido pagos de uma maneira constante, você pode ver, houve um período de alta ali, não só desse FII, mas de outros FIIs do segmento comercial, que eu já analisei aqui no canal, durante esses anos de 2008, né, até 2016 mais ou menos. Foi um período melhor para os fundos de lajes comerciais, pagaram rendimentos melhores. E aí ele caiu, assim como outros FIIs também, nos últimos 2 anos aí, 3 anos, de 2018 para cá, ele caiu os dividendos dele, assim como outros fundos de laje comercial. Até aí nada de espantoso em relação a esse fundo específico, certo? Ele está seguindo mais ou menos ali a distribuição que os outros fundos do mesmo setor estão seguindo. E aí lá em 2005 ele distribuiu em torno de 66 centavos por cota, subiu para 85 centavos, em 2011 já estava distribuindo R$1,15 por cota, fazendo
um dividend yield aí de 0,77% ao mês. Chegou a subir a R$ 1,32 por cota, fazendo dividend yield de 0,89 por mês. E aí de 2018 para cá ele caiu bastante e agora vem se recuperando. Um negócio que eu gostei aqui de observar, bem interessante, é que durante o período da pandemia, que foi aqui, né, em 2020, vamos puxar aqui março, né, ele teve uma ligeira queda dos seus dividendos, mas nada de muito grave. Nada de muito grave durante o período da pandemia. Se ele se manteve com a sua distribuição, enfim, isso deve ser porque os ativos dele têm um valor muito bom, um valor muito grande, que conseguiu se sobressair nessa crise. Então já é outro ponto positivo, certo? Agora vamos ver aqui outro dado interessante que muita gente reclama aqui, é sobre a vacância dele. A vacância dele está em 14% atualmente, o que não é uma vacância tão alta quando a gente vai comparar com outros FIIs de lajes comerciais. Existem FIIs com vacâncias até maiores. A vacância dele está até razoável. Quando a gente vai puxar o histórico dele, ele vinha com 0% até 2012 e tem aumentado consistentemente a vacância, certo? Assim como outros fundos, é sempre bom comparar, porque a impressão que dá em relação a esse FII é que ele tem algo assim de muito ruim e o mercado está batendo muito nele por algo que ele tem assim de diferente. E eu já analisei vários fundos imobiliários aqui de laje comercial, li relatórios gerenciais, vários e vários deles. Eu vi vacâncias bem superiores aqui e não vi tanto pessimismo como está sendo visto nesse fundo, certo? Eu não vi tanto pessimismo assim e as vacâncias deles estão até razoáveis. Se você for ver aqui, em março de 2020, ali no auge da pandemia, ele estava com 4,1% de vacância. Subiu para 8,2%. E agora ele disparou a vacância dele, certo? Principalmente porque teve a saída de um inquilino que nós vamos ver aí. Eu vou estar mostrando um dos fatos relevantes. Mas se a gente for pegar a média da vacância dele, principalmente durante o período de pandemia, ele foi bem resiliente. Ele não tem ali uma média de vacância tão alta quando a gente vai comparar com outros FIIs, certo? Então isso nos leva a crer que ele tem imóveis de qualidade, porque se os imóveis dele não fossem assim tão bons, a gente veria ele sofrer bastante durante um período de pandemia, certo? Bom, nós vimos a vacância, nós vimos os dividendos, agora vamos ver o desconto que ele está na cota dele atualmente, o valor patrimonial, para você ter uma noção. O valor patrimonial dele é R$ 196 por cota e ele está sendo cotado a R$ 149. Está com desconto aí de 24%, fazendo um PVPA de 0,76. Ou seja, né, um desconto altíssimo, muito grande mesmo aí. Está realmente muito descontado. Mas a gente vai ver, por mais que a gente tenha riscos aí de desocupação, que é normal, imóveis desocupam, né? Agora a questão aqui é que ele tem vários imóveis. Se um ou outro desocupa, ele pode ter uma redução momentânea de dividendos, mas quando for alugado de novo, você vai ter aquela reação. Mas por algum motivo o mercado bateu forte nele e no momento ele está com desconto bem significativo. Vamos olhar agora o relatório gerencial. Eu gosto muito dos relatórios da Rio Bravo, eles são bem resumidos, bem organizados. Ele fala aqui sobre eventos que aconteceram e tal. Eu vou olhar isso mais nos fatos relevantes. A gente vai ver isso com mais detalhes, mas deixa eu procurar. Bom, agora vamos ver aqui a composição dos seus investimentos, do seu patrimônio líquido, em que ele investe. Esse fundo ele investe 76% em imóveis físicos, certo? 11% em imóveis que estão em construção, que futuramente vão ser concluídos e vai agregar mais aluguéis, enfim, mais receita para o fundo, certo? Totalizando aí quase 88% de investimento em tijolo. 9% são fundos imobiliários, ou seja, outros FIIs, e 4% disponibilidades, né? Enfim, dessa maneira ele investe, é um FII de tijolo, investe a grande maioria em imóveis prontos. Aqui, informações sobre liquidez, aqui um gráfico que ele traz o comparativo com o IFIX aqui em preto e o fundo em amarelo aqui. Você pode ver que durante o histórico ele se manteve mais ou menos lado a lado com o IFIX, como a gente pode ver. Em 2018 ele ficou abaixo do IFIX,
e logo depois ele subiu bastante, aquele momento que ele chegou a R$250 a cota. E aí houve a queda da pandemia, ele caiu mais até do que o IFIX e vem se distanciando do IFIX aqui, os resultados dele. A gente sabe que muito disso se deve ao pessimismo que o mercado está encarando, o setor de lajes comerciais, para essa questão do home office também. Não só esse FII, mas outros do segmento estão encarando esse problema também, certo? Essa mudança, o povo acha que não vai mais ter escritórios, vai ser tudo home office agora, né? E nós também temos a taxa de juros que está subindo, isso aí também influencia os fundos imobiliários de uma forma geral, mas os escritórios têm sofrido mais por essa questão das vacâncias aumentadas e do pessimismo, né, do mercado. Aqui nós temos, bom, aqui ele traz os ativos dele e o percentual de cada um deles em área bruta locável. Um fator que eu achei bem interessante, que eu gostei particularmente aqui, é a diversificação, né, da área bruta locável dele entre imóveis. Você pode ver que ele é bem diversificado. A gente pode ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imóveis, né, mais da metade, eles têm aí praticamente 10% cada um, 10% ou mais. Então a gente vê que ele é bem diversificado em área bruta locável, ele não tem aquela concentração excessiva em 1 ou 2 imóveis, igual eu vi em outros fundos de lajes comerciais, enfim. Ele é bem distribuído, ele só não é diversificado geograficamente, ele tem uma concentração muito grande em São Paulo. Isso aí é um ponto negativo, mas por outro lado, ele está presente aqui, como a gente pode ver, quase a metade dos ativos dele presentes na Paulista, na Avenida Paulista. Isso é um dado bem positivo, porque a Avenida Paulista realmente é o centro, um dos maiores centros. Dificilmente você vai ter problemas com imóveis na Avenida Paulista, problemas de vacância. Então ele está, a grande maioria dos imóveis, no endereço privilegiado aqui, como a gente pode ver. 93% do portfólio dele está em São Paulo, que é bom, e apenas 6,7%, quase desprezível, está no Rio de Janeiro. Então ele tem uma baixa exposição ao Rio de Janeiro, que está passando por dificuldades, e tem uma boa exposição, a grande maioria, em São Paulo, o que não seria bom se não fosse a localização desses imóveis, como a gente pode ver no mapa, que ele traz um mapa com a localização dos ativos em São Paulo. A gente tem todos esses imóveis aqui em plena Avenida Paulista, como a gente pode ver. Então, numa localização realmente muito privilegiada, quase a metade dos imóveis dele. Isso aí é um ponto que eu achei bastante positivo em relação a esse fundo. Aqui ele traz os imóveis dele, né? Ele traz aqui um por um. Esse imóvel aqui está na Avenida Paulista, 0% de vacância. Continental Square está na Vila Olímpia, ele tem 50% de vacância. O fundo tem 22% de participação. Aqui ele tem 4% de participação nesse imóvel. Aqui temos esse imóvel na Vila Madalena, com 34% de participação do fundo, está com vacância de 0%. Aqui esse imóvel Jatobá, o fundo tem uma participação de 12%, está com uma vacância de 0% também. JK Financial Center, que está no Itaim Bibi, na Avenida Juscelino Kubitschek, está com a vacância aí de 0%, né? E o fundo tem uma participação de 39%. Aqui mais um imóvel na Paulista, o fundo que é o Parque Cultural Paulista. O fundo tem uma participação de 20,3% e está com a vacância também de 0%. Nós temos outro aqui, Parque Santos, na Cerqueira César, Alameda Santos. Tem uma participação aí de 100% nesse imóvel e está com vacância de 0%. E aí nós temos aqui o Alameda Santos, que é um imóvel que o fundo ele tem 100% de participação, comprou esse imóvel, né? Eu vou mostrar lá via fato relevante, comprou esse imóvel com o objetivo de fazer uma readequação, um retrofit, porque é um imóvel que já está bem antigo, para revender depois com lucro, aí está repassando esse lucro para os cotistas. Então no momento ele está com vacância de 100% e ele está em retrofit no momento. O fundo, a gestora disse que tem uma previsão de entregar ele até o final de 2021, né, até o final desse ano. Ele tem uma classificação nota C aqui no Buildings, que é um aplicativo lá.
bem conhecido. Aqui no Rio de Janeiro ele tem 2 imóveis, como a gente pode ver, né? Um com participação de 8% e outro com uma participação de 14%, enfim, uma vacância de 100% em um e 46% em outro, que é aquela história do Rio de Janeiro, está passando por dificuldades. Felizmente o fundo ele tem pouca exposição no Rio de Janeiro, praticamente desprezível a exposição dele no Rio de Janeiro. Aí nós temos aqui, ele traz um gráfico com mais detalhes, 97% dos imóveis em São Paulo, enfim. Os contratos têm um vencimento, a grande maioria acima de 2023. Temos algumas revisionais aqui. Os contratos são indexados pelo IGPM e pelo IPCA, principalmente. Aí ele traz um comparativo bem interessante para a gente, que a gente consegue visualizar bem a qualidade desses imóveis. Ele traz a vacância aqui de São Paulo em comparação com a vacância do fundo. E a vacância do fundo total é essa aqui que está sem cor aqui, um azul, um amarelo sem cor. E dessa vacância, por exemplo, no primeiro trimestre de 2031, de 14,8% total, isso é incluindo o retrofit, aquele imóvel que estava em retrofit. Essa vacância é incluindo aquele imóvel. Vacância é vacância mesmo, são imóveis em atividade que estão vagos. O fundo ele estava lá no primeiro trimestre de 2020 com a vacância de apenas 3,8%, enquanto o mercado de São Paulo está com a vacância de 12,4%. Segundo trimestre, a vacância de São Paulo subiu para 14%, enquanto a vacância do fundo também subiu, mas bem abaixo ainda, 6,5%. Terceiro trimestre de 2020, a vacância de São Paulo foi para 16%. Em quarto trimestre de 2020, a vacância de São Paulo foi para 18%. Primeiro trimestre de 2021, a vacância de São Paulo foi para 20%, enquanto o fundo manteve uma vacância de 7,4%. Ok? E é isso, ele faz algumas projeções aqui. Ele pretende pegar 14% do seu patrimônio, né, dos seus imóveis e entrar em retrofit para justamente melhorar. Então ele manteve-se umas vacâncias abaixo da média de São Paulo, que denuncia aí a qualidade dos imóveis. Ele está bem abaixo da média e ele está projetando aí também retrofits, melhoria nos imóveis dele. Então é uma gestão que ela, pelo que eu estou vendo, que ela não está na zona de conforto, ela está ainda buscando negociações, compra e venda de ativos, enfim, fazendo retrofit no seu portfólio, como a gente pode ver. E é uma gestão que está ativa aí, fazendo um trabalho bem interessante, pelo menos na minha visão, né? Bom, aqui ele traz um histórico aqui dos eventos que aconteceram e tal. Eu não vou entrar em detalhe em relação a isso. Vamos ver aqui os últimos relatórios gerenciais. Relatórios gerenciais não, fatos relevantes. Fatos relevantes, aqui dia 5 de maio, ele veio comunicar ao mercado que ele está fazendo obras de retrofit no edifício Alameda dos Santos. Certo? E aí ele fala aqui dos valores e tal, né? Que o projeto já está avançado e o término das obras está previsto para 30 de setembro de 2021, certo? E aí em abril de 2021, foram executados 32,41% das obras. Então isso aí vai ser um imóvel que vai ficar à disposição, vai ser uma área bruta locável que vai ficar à disposição para aluguel, segundo está previsto aqui para 30 de setembro de 2021. Então uma receita potencial para o fundo. Certo? Uma receita potencial a mais. Nós temos outro comunicado no dia 17 de maio, né, em que a gestora vem comunicar aqui ao fundo, certo, que houve a venda, né, da alienação do 20º andar do edifício Setenco Plaza, pelo valor de 17.300.000, que o pagamento será realizado de forma parcelada. A primeira parcela quitada nesta data, que corresponde a 20% do valor, 3.460.000, né, que está sendo pago nessa data, e o valor remanescente será quitado 1º de junho de 2021. Então eu estou gravando o vídeo aqui 11 de junho, já deve ter recebido essa outra parcela. Então provavelmente ele vai entrar um caixa aí para o fundo adicional. E essa venda ela foi feita com ganho de capital, né, um ganho aí de 1,35 por cota, né? O fundo adquiriu um imóvel em junho de 2012 a um preço de 10,67 mil por metro quadrado, e o desinvestimento aconteceu
no patamar de 15,02 mil por metro quadrado, acima do valor patrimonial. Então essa operação aqui, segundo ele está me explicando aqui, ele realizou com lucro e vai distribuir esse lucro através de dividendos, enfim. E eu venho trazer aqui outro fato relevante, 2 dias depois, 19 de maio, em que o fundo recebeu uma comunicação aqui da Mondelez Brasil, locatário do 8º andar do edifício Jatobá, com relação à antecipação, a rescisão do contrato, né? Eles vão desocupar a área que eles ocupavam lá, vai desocupar 1.712 metros quadrados, ou seja, 4,2% da área total do fundo, certo? O fundo ele passa a ter uma vacância física potencial de 18,6%, já excluindo o 20º andar do edifício Centenco que foi vendido, certo? Então a gente tem uma vacância potencial maior aí para o fundo, porém esse inquilino ele vai pagar multas, enfim, né? E se o fundo não conseguir locar, né, ele vai ter multas a receber, enfim. Caso ele não consiga realugar essa sala, aí realmente o fundo vai ter um problema aí com dividendos, vai ter uma diminuição dos dividendos, né? Que representa aqui, como ele fala, um impacto negativo de aproximadamente 5 centavos por cota no resultado do fundo, certo? Mas aí é aquela história, imóveis eles ficam às vezes ocupados, um ou outro inquilino sai, mas nada impede do fundo conseguir um novo inquilino para esse imóvel futuramente. E aí vai ter uma retomada dos dividendos juntamente com a retomada das cotas, que as cotas estão descontadas, e vai ser um ganho duplo aí para o cotista, certo? Então é isso, essa foi a minha análise aqui. Eu trouxe alguns fatos relevantes, expliquei aqui como que o fundo funciona, como é que funciona em detalhes aqui o fundo. Eu espero que tenha ajudado aqui a minha análise. E a conclusão final, pelo menos a minha opinião, não é recomendação de investimento, é que é um fundo que tem problemas que o segmento de lajes comerciais está enfrentando. E o que eu vi aqui foram desocupações do imóvel, normal, o fundo tem vários imóveis, há uma desocupação dos imóveis, porém é um portfólio diversificado, não geograficamente, mas diversificado na área bruta locável, bem distribuído, vários imóveis com área bruta locável bem distribuída, e a maioria deles na Avenida Paulista, o que é muito bom. Isso denuncia uma qualidade dos imóveis, sem falar que eles reagiram muito bem durante o período de pandemia. O fundo reagiu muito bem durante o período de pandemia, quando a gente vai comparar com outros fundos do segmento. É isso que eu quero dizer. Então, de uma forma geral, para ser um FII, se você está pensando em entrar num FII de laje comercial, eu acredito que seja interessante no momento, pelo preço que ele está sendo negociado, com desconto bem alto, acredito que seja interessante, mas essa é a minha opinião. Coloque aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, enfim, sobre tudo que eu trouxe aqui. E é isso, espero que tenha ajudado. E caso você queira aprender mais sobre fundos imobiliários, nós temos um e-book gratuito sobre fundos imobiliários que você pode estar baixando aqui na descrição do vídeo, que é o Manual dos Fundos Imobiliários. Então é isso, espero que a gente se fale logo. Um abraço, até o próximo vídeo.